O canal Me Pergunte traz hoje 20 perguntas sobre o apóstolo Paulo. Pergunta 1. Qual era o nome original do apóstolo Paulo? A. Saulo. B. Simão. C. André. D. Tomé. Resposta correta: A. Saulo. Referência bíblica Atos 9 do 1 ao 2. Pergunta 2. Onde o apóstolo Paulo nasceu? A. Jerusalém. B. Roma. C. Tarso. D. Corinto. Resposta correta C. Tarso. Referência bíblica Atos 22 versículo 3. Pergunta 3. Qual livro da Bíblia foi escrito pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava na prisão em Roma? A. Romanos. B. Gálatas. C. Filipenses. D. Hebreus. Resposta correta: A. Romanos. Referência bíblica Romanos 1 versículo 1. Pergunta 4. Qual apóstolo estava com Paulo quando ele escreveu várias de suas epístolas? A. Pedro. B. Tiago. C. Barnabé. D. Timóteo. Resposta correta D. Timóteo. Referência bíblica Filipenses 1 versículo 1. Pergunta 5. Como Paulo escapou de uma tentativa de apedrejamento em Listra? A. Ele se escondeu em uma caverna. B. Ele se disfarçou. C. Ele foi resgatado por discípulos. D. Ele foi milagrosamente curado. Resposta correta D. Ele foi milagrosamente curado. Referência bíblica Atos 14 do 19 ao 20. Pergunta 6. Qual é a epístola de Paulo que é conhecida como o grande capítulo do amor? A. 1 Coríntios 13. B. Romanos 8. C. Gálatas 5. D. Efésios 2. Resposta correta: A. Referência bíblica 1 Coríntios 13. Pergunta 7. Em que cidade Paulo foi preso e enviado a Roma para ser julgado? A. Jerusalém. B. Corinto. C. Cesareia. D. Éfeso. Resposta correta C. Cesareia. Referência bíblica Atos 23 do 23 ao 26. Pergunta 8. Quem era o discípulo que ajudou Paulo em suas viagens missionárias e foi chamado de Filho da Consolação? A. Barnabé. B. Silas. C. Timóteo. D. Tito. Resposta correta: A. Barnabé. Referência bíblica Atos 4 versículo 36. Pergunta 9. Qual é a última epístola escrita por Paulo antes de sua morte? A. 1 Timóteo. B. 2 Timóteo. C. Tito. D. Filemon. Resposta correta B. 2 Timóteo. Pergunta 10. Quem acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária? A. Barnabé. B. Pedro.
C. Silas. D. Marcos. Resposta correta, Barnabé. Referência bíblica Atos 13 do 2 ao 3. Pergunta 11. Qual dos discípulos de Jesus converteu-se após uma aparição de Jesus no caminho de Damasco? A. Pedro. B. João. C. Tiago. D. Paulo. Resposta correta D. Paulo. Referência bíblica Atos 9 do 3 ao 6. Pergunta 12. Qual foi o ofício de Paulo antes de se tornar um apóstolo? A. Pescador. B. Ferreiro. C. Tecedor de tendas. D. Médico. Resposta correta C. Tecedor de tendas. Referência bíblica Atos 18 versículo 3. Pergunta 13. Qual epístola de Paulo aborda a ressurreição dos mortos de maneira detalhada? A. 1 Coríntios. B. Romanos. C. Efésios. D. Filipenses. Resposta correta. A. 1 Coríntios 15. Pergunta 14. Quem era o discípulo que Paulo circuncidou em seu segundo ministério em Listra? A. Timóteo. B. Tito. C. Silas. D. Barnabé. Resposta correta em A. Timóteo. Referência bíblica Atos 16 do 1 ao 3. Pergunta 15. Qual epístola de Paulo é conhecida como a Carta da Alegria? A. Filipenses. B. Colossenses. C. Gálatas. D. Tessalonicenses. Resposta correta. A. Filipenses. Pergunta 16. Qual cidade era o centro da adoração à deusa Diana e onde Paulo enfrentou grande oposição? A. Jerusalém. B. Éfeso. C. Corinto. D. Antioquia. Resposta correta B. Éfeso. Referência bíblica Atos 19 do 23 ao 41. Pergunta 17. Quem foi o coautor da maioria das epístolas de Paulo? A. Tiago. B. Pedro. C. Lucas. D. Timóteo. Resposta correta D. Timóteo. Referência bíblica 2 Coríntios 1 versículo 1. Pergunta 18. Quem hospedou Paulo quando ele chegou a Roma? A. Pedro. B. Barnabé. C. Priscila e Áquila. D. Maria e Marta. Resposta correta C. Priscila e Áquila. Referência bíblica Atos 18 versículo 2. Pergunta 19. Qual é a epístola de Paulo que enfatiza a importância da justificação pela fé? A. Romanos. B. Hebreus. C. Gálatas. D. Efésios. Resposta correta, Romanos.
Pergunta 20. Qual apóstolo Paulo repreendeu publicamente em Antioquia por seu comportamento hipócrita? A. Pedro. B. Tiago. C. João. D. Bartolomeu. Resposta correta. A. Pedro. Referência bíblica Gálatas 2 do 11 ao 14. Espero que você tenha se saído bem. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com um amigo. Até a próxima e que Deus te proteja.